Olá pessoal, esse é o artigo Apontamentos sobre as transformações na música sertaneja a partir da análise de 3 duplas representativas em épocas distintas. Foi feito por mim, Bruno Magalhães de Oliveira Rocha, aluno da graduação de licenciatura em música pelo UFMG, e pelo professor Dr. Ângelo Nonato Natali Cardoso, professor da Escola de Música da UFMG. Este artigo tem como objetivo geral comparar 3 duplas, cada uma delas representando um período da música sertaneja, sendo o período raiz, o romântico e o universitário. Dessa maneira, espera-se compreender as modificações da música sertaneja ao longo do tempo, destacando-se as principais características de cada dupla e estabelecendo conexões entre elas e os períodos os quais representam. Os aspectos que foram utilizados para fazer a comparação foram letras, instrumentação e maneira de cantar. Sobre este último aspecto é importante ressaltar que foi observado sobretudo a maneira como foi empregado o duo de vozes e a pronúncia das palavras, e não a técnica vocal em si. A divisão da música sertaneja em fases foi proposta por Marta Ulloa em 1999. Segundo ela, de acordo com as inovações introduzidas ao gênero, é possível dividir a música sertaneja da seguinte maneira: de 1929 a 1944, música sertaneja de raiz ou sertaneja caipira. Do pós-guerra ao final dos anos 60, uma fase de transição. E do final dos anos 60 ao final dos anos 90, música sertaneja romântica. Porém, o estudo da Marta é da década de 90, então ainda não se falava em sertanejo universitário, termo que hoje é amplamente utilizado para denominar a música sertaneja atual. Então, para chegarmos na divisão que foi trabalhada nesse artigo, entre música raiz, romântica e universitária, desconsideramos o período de transição que é sugerido pela autora, uma vez que a própria Ulloa, por vezes, reduz esses 3 períodos em apenas 2 fases, raiz e romântico. Então, desconsideramos o período de transição e acrescentamos o período universitário. Vou cantar um desafio pra ver se encontro um homem. Tem encontrado porção. As primeiras gravações de música sertaneja ou música caipira foram feitas por Cornélio Pires em 1929. Ele organizou duplas e saiu em excursão pelo interior de São Paulo, vendendo seus próprios CDs, que eram feitos de modas de viola, cururus, cateretês. Nas décadas de 30 e 40, a viola ocupa um papel central na música sertaneja e as temáticas são essencialmente sobre a vida no campo, muitas vezes cantadas com muita nostalgia. Alvarenga e Ranchinho e Tonico Tinoco são duplas referências desta época. Vou dizer pra todo mundo que você não toma banho. Nos anos 40 e 50, a música sertaneja passa a sofrer forte influência de música estrangeira, principalmente do Paraguai e do México. São incluídas guaranias, rancheiras e polcas ao repertório da música sertaneja. O principal responsável por isso foi Raul Torres, que organizava expedições ao Paraguai e trazia novas influências. Assim, galera! A
partir dos anos 70, a música sertaneja passa a sofrer forte influência da música norte-americana. Nos anos 80 e 90 é muito perceptível a influência do country, folk music e rock, além da instrumentação com guitarras, baixo e bateria e a ausência cada vez maior da viola caipira. É também nesse período que surgem as letras de lamentos amorosos e declarações fervorosas de amor, o que justifica essas duas décadas caracterizarem o período romântico. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai. A partir dos anos 2000, a música sertaneja incorpora elementos de outros gêneros musicais, sobretudo do pop. Os arranjos passam a ser bastante dançantes e a temática também muda, com letras que tratam essencialmente da balada jovem, bebidas e amores de uma só noite. O romantismo e lamentos amorosos muito frequentes no período anterior ficam um pouco fora de moda. A formação de banda com guitarra, bateria e baixo se mantém, contudo o violão e a sanfona não passam a ocupar lugar de destaque. Primeiro, na viagem que nós fazia, era ele o meu companheiro. A dupla Tonico e Tinoco é considerada por várias fontes bibliográficas a maior dupla caipira de todos os tempos. Eles foram símbolo da essência do homem do interior e batizados de dupla Coração do Brasil. Para fazermos a análise, selecionamos as seguintes músicas da dupla: Chico Mineiro, de 1946, Rei do Gado, também de 46, Destinos Iguais, de 47, Tristeza do Jeca, de 47, Canoeiro, de 1950, Cana Verde, de 1957, Canta Moçada, de 1960 e Moreninha Linda, também de 1960. Todas as músicas selecionadas para a análise da dupla Tonico e Tinoco são de gêneros musicais genuinamente brasileiros. São toadas, modas de viola, cana verde. As letras possuem caráter narrativo e a temática bucólica e nostálgica, característica do período raiz, aparece em várias dessas músicas. Há também letras com conteúdo moral, como Chico Mineiro e Rei do Gado, tema também característico da época. Duas músicas falam de amor, talvez não por coincidência as duas gravadas na década de 60, talvez já indicando o afastamento das raízes. A instrumentação possui presença marcante da viola em quase todas as músicas. Em músicas ela serve como guia antecedendo cada verso. O duo de terças é utilizado em todas as músicas do início ao fim. E o sotaque e a maneira de falar do homem do interior, não obedecendo à norma culta, também são evidenciados. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. A escolha do álbum Somos Apaixonados, lançado em 1982 por Chitãozinho e Chororó para representar o período romântico, justifica-se não só pelo seu inédito sucesso de vendas no mercado de música sertaneja, que pela primeira vez superou a marca de 1 milhão de cópias vendidas, mas também pela importância desse disco para a consolidação da música sertaneja como um gênero musical definido. Além disso, o hit Fio de Cabelo é considerada por alguns a música que inicia o período romântico. O disco também foi marcante porque o sucesso massivo fez com que a música sertaneja atingisse outras camadas sociais. A classe média aos poucos começou a escutar música sertaneja e fez com que cada vez mais as duplas frequentassem as rádios FM, programas de televisão e trilhas de novela. Aquele fio de cabelo comprido já está... Ao contrário do que percebemos em Tonico e Tinoco, somente uma das músicas do disco Somos Apaixonados pode ser considerada de gênero musical brasileiro. A música Obra de Poetas é uma toada. Única música do disco que utiliza viola parece querer fazer menção ao período raiz. O restante do disco é de gêneros estrangeiros, sobretudo paraguaios e mexicanos, como canções rancheiras, polcas e guarânias. O tema bucólico só aparece na toada Obras de Poetas. No restante, a temática é de romance, muitas vezes tratada de forma efusiva e ardente. Há a presença de instrumentos de sopro, teclas, baixo e até uma harpa paraguaia. O dueto de terça se mantém, porém nem sempre é na música inteira. Em algumas vezes é utilizado só no refrão. Não aparece mais o sotaque e a pronúncia fora da norma culta da língua.
eu e o João a gente passou a tocar no entorno de Campo Grande. E graças a Deus esse público do interior foi estudar e fazer faculdade na capital. Eu me formei em odontologia, o Vinícius parou no penúltimo ano de fisioterapia e o primeiro público fiel do nosso trabalho foram os universitários. Quando a gente começou a sair do estado do Mato Grosso do Sul para fazer shows para fora do estado, a gente ia e ficava hospedado em repúblicas. Os universitários começaram a assistir o show. Aí, é a classe mais jovem. E a gente começou a distribuir as cortesias que a gente ganhava para essa galera. Um movimento para aquela galera da faculdade que ia pra balada e tomava cachaça e não sei o que lá. Não nos incomodamos por sermos vistos como precursores desse movimento, porque isso faz parte da nossa história. Eu comecei a fazer o curtição depois dessa música. Eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Quando me deram pra eu fazer o disco, vou ganhar uma grana legal, mais do que eu ganhava no gospel. Tava pensando assim, pô, que legal que eu vou poder fazer agora um disco inteiro de sertanejo do jeito que eu gosto e tal, assim. Mas nunca imaginei que aquilo ia modificar tanto e ser tão importante para o segmento naquele momento para frente, sabe? Foi um divisor de águas não só para o João Bosco e Vinícius, e sim para a nova geração da música sertaneja. Diferentemente do que acontecia nos dois períodos anteriores, no disco Curtição nem sempre é fácil caracterizar uma música dentro de um gênero musical específico. Isso porque o disco é uma mistura de sertanejo com vários outros gêneros, sobretudo da música pop. A formação instrumental é composta por bateria, violão, percussão, sanfona, baixo, teclado, guitarra e viola, que é utilizada só em uma música. A temática sobre relações de amor se mantém, assim como no período romântico. Porém, não há a efusividade e caráter ardente do período anterior. Destaco a letra de Chora Me Liga, pois nela há uma temática que será muito frequente no sertanejo universitário, que é as relações de uma noite só. O personagem da música, ele tem a intenção apenas de se divertir, de curtir, não de levar uma relação séria. O caráter narrativo é mantido. Geralmente as músicas se tratam de uma narrativa que é contada por um personagem, geralmente na primeira pessoa. A segunda voz, diferentemente dos outros dois períodos, ela aparece às vezes de forma pontual. Nem sempre ela fica só no refrão ou durante a música inteira. Ela aparece em finais de frase e em momentos pontuais. Destaco 3 aspectos para as considerações finais. O primeiro, as influências estrangeiras na música sertaneja, que acontecem desde o início das suas primeiras gravações, sendo nos anos 40 mais influências mexicanas e paraguaias, até que nos anos 2000, na fase universitária, essas influências são tão diversas e globais. O segundo aspecto, concomitância dos períodos. O surgimento de um período não faz com que o período anterior desapareça. Isso a gente percebe em Tonico e Tinoco, que nos anos 60 ainda fazem uma música bastante raiz. E o terceiro aspecto é a unidade estilística. Qual unidade estilística faz com que a gente possa enquadrar essas 3 duplas tão diferentes dentro do mesmo universo, do mesmo gênero musical, né? De acordo com Marta Ulloa, a unidade estilística da música sertaneja é o caráter narrativo das letras e a maneira de cantar. O caráter narrativo das letras a gente percebe nas 3 duplas analisadas. E a maneira de cantar, apesar de Marta Ulloa fazer uma análise mais detalhada sobre a maneira de cantar, a gente pode considerar que o duo de terças é uma unidade estilística entre essas duplas. É a única semelhança, talvez, junto com o caráter narrativo das letras, que permanece desde o início.